Quando uma demência, como a doença de Alzheimer, entra numa casa, transtorna a vida da família inteira. A pessoa que adoece, conforme a evolução da doença, passa a precisar de ajuda para absolutamente tudo. E a pessoa que cuida, em geral um familiar, praticamente abandona a própria vida, se estressa e sofre. E se sente muitas vezes sozinho. Por isso é tão importante, gente, uma rede de suporte. E nessa rede de suporte, os grupos de apoio. Por isso eu tenho um prazer imenso hoje de conversar aqui no nosso programa com a Elaine Matheus, que está presidindo a FEBRAS, Federação Brasileira de Associações de Alzheimer. Eu vou apresentá-la melhor para vocês. Espera aí. A Elaine Matheus, gente, ela é também uma das fundadoras do Instituto Não Me Esqueças de Londrina, no Paraná. Ela é professora associada da Universidade Estadual de Londrina, pesquisadora no campo de ciências humanas e sociais e cuidou da mãe com Alzheimer desde 2014. Super bem-vinda, viu, Elaine Matheus? É um prazer imenso recebê-la no programa. Lina, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês hoje. Então, você sabe, gente, que assim, eu lamento muito, viu, todo o meu carinho, todo o meu sentimento, porque, gente, eu soube agora que a Elaine Matheus acabou de perder a mãe há pouquíssimos dias. Não é uma trajetória fácil, né, Elaine? Não é uma trajetória fácil, não é uma despedida mais fácil, em razão do processo, né? Mas, de uma certa maneira, é um alento, né? Saber que eu, meus irmãos, meu pai, fizemos tudo que nós podíamos ter feito para dar a ela qualidade de vida e um processo digno, né, no desenvolvimento da doença. E você, por favor, vai continuar, né, à frente desse movimento? Sim, com mais ânimo, mais disposição ainda, né, para poder fazer por tantas pessoas aquilo que foi feito por mim também, né, encontrei muitos espaços de acolhimento, muita informação relevante, acho que esse é o caminho para que a gente possa lidar melhor com a doença de Alzheimer. Quando a sua mãe foi acometida, recebeu o diagnóstico, você já estava engajada no movimento ou foi em função do acometimento familiar? Foi em razão do diagnóstico dela, Lina. Eu tinha já uma história, né, de conviver com a doença de Alzheimer na família, em razão dos pais de minha mãe terem tido a doença, mas eu era muito jovem, acho que as prioridades, as preocupações eram outras. Então, quando a minha mãe recebeu o diagnóstico, passei por um processo de negação um pouco da doença, né? Eu sabia o que viria, mas não queria muito participar do processo de entender. Mas depois de um ano, mais ou menos, comecei a entender a importância de conhecer muito sobre a doença e cada vez mais, para que aquilo pudesse tornar o processo menos difícil. E foi assim que eu fiz, então comecei a buscar informação, a ler, estudar sobre a doença de Alzheimer, e neste caminho eu entendi que era importante compartilhar as informações às quais eu tinha acesso. E foi assim que eu me envolvi na causa, foi assim que eu comecei movimentos de disseminação da informação, e depois de 2 anos, né, nós constituímos o Instituto Não Me Esqueças aqui em Londrina. Porque o olhar do paciente, né, o olhar de quem cuida, né, de você como filha, né, de tantas pessoas hoje que estão nos assistindo e que são familiares, né, de uma doença como Alzheimer, é importante. É a pessoa em geral que observa os primeiros sintomas de alerta, é a pessoa que acaba observando também determinadas evoluções de quadros da doença para informar melhor ao médico, à equipe. É isso que ajuda a garantir também o tratamento adequado? Sem dúvida, é fundamental. Eu acho que o olhar, a participação do cuidador familiar, das pessoas que estão em volta daquela pessoa, né, que começa a apresentar os sintomas, ele é essencial, porque normalmente
são essas pessoas que acendem o sinal de alerta. É a partir dessas pessoas que o sinal de alerta pode ser dado, né? Tá. Então, conhecer sobre os sintomas, sobre os sinais, estar sensível, né, às mudanças de comportamento dessa pessoa, de quem você é próximo ou próxima, são aspectos muito importantes. Tem todo um trabalho para ser feito no campo da sensibilização das pessoas em geral em relação a isso, porque muitas vezes a gente sabe o sistema de saúde, o sistema público de saúde, ele tem uma sobrecarga, né? E também na rotina dos médicos há uma infinidade de aspectos a serem analisados, e é muito comum, a gente sabe, infelizmente, que o diagnóstico da doença venha de maneira tardia, também por isso, porque os familiares não estão atentos, muitas vezes não levam os sintomas, né, aos médicos, às vezes levam, mas os médicos olham para outras questões. Então, sim, Lina, eu acho que a participação da sociedade civil organizada, das pessoas comuns, como eu digo, né, tem eu e tantas outras pessoas que eu encontrei nessa caminhada, que não são profissionais da área da saúde, mas que se dedicaram a entender e compreender um pouco mais sobre a doença, para atuar de maneira mais calorosa, inclusive. O nosso olhar é outro, é um olhar de empatia, né, de sensibilidade a essa pessoa com quem a gente convive a vida toda e conhece as delicadezas, né, dessa pessoa. Então, é muito importante esse olhar do cuidador e a proximidade do cuidador com a doença, né? Agora, você tocou em duas questões mega importantes, né? Quer dizer, é preciso conhecer mais, até porque muitas pessoas, quando estão cuidando e não sabem como é que ocorrem as fases da doença, acham que repetir perguntas N vezes, que às vezes uma agressividade fora de hora não faz parte da doença, que não está gostando da pessoa. Então, é muito importante, né? Que a pessoa vá buscar mais informação e em fontes seguras, né? Sim, duas coisas que eu acho relevantes de comentar, então, Lina, a partir da sua questão, primeiro, conhecer é fundamental, entender que a pessoa ainda está lá, a pessoa que você conheceu, com a qual você conviveu a vida toda, mas, eventualmente, né, aparecem traços e comportamentos e respostas e atitudes que são diferentes daquilo com o que você conviveu a vida toda. Então, lembrar que não é a pessoa, mas já é a doença se manifestando, né? Não é com você, não é você a pessoa que se quer agredir ou ofender, ou muitas vezes, né, algumas pessoas agridem fisicamente, mas é a doença. Não é fácil, Lina, não é fácil você ter paciência, você entender que não é com você, porque sim, afeta, né? Claro. Aquilo afeta. E aí uma outra coisa importante que você fala são as informações seguras, os grupos de apoio, a rede de cuidado que se cria ao redor da pessoa com Alzheimer e dos cuidadores é fundamental, mas é importante que seja de fato um grupo de apoio, né? Não pode ser um grupo de depressão, né? De muita lamentação, porque a caminhada é difícil. Então é preciso ter pessoas que digam: tá difícil, eu sei que tá difícil, mas me dá a mão, vamos juntas, vamos fazer diferente. Tem um jeito, às vezes, né, que a gente aprende com a experiência do outro, né? E não se sente sozinho, né? Porque percebe que, puxa vida, eu estou passando por isso, mas a outra pessoa já passou e está numa fase melhor, né? Então, acho que essa coisa, esse tom de esperança, né? De acolhimento, né, mas de esperança. Então, acho que é importante ter sempre esse olhar para aquilo que você pode tirar da situação, aquilo de bom que você pode tirar da situação, né? A rotina do cuidado, ela é intensa, ela é estressante, ela é cansativa. Então, é importante um grupo, uma rede de apoio que diga e nos lembre muitas vezes que mais importante do que alimentar a pessoa, por exemplo, é você estar na companhia dela no momento da alimentação de modo carinhoso. Se ela não vai comer 10 colheradas e vai comer só 5, que sejam 5 colheradas e que você aproveite esse momento, né, para expressar seu amor, sua gratidão e reconhecer também o amor e a gratidão da pessoa de quem você cuida.
Você disse que, assim, não é uma trajetória fácil, né? A gente vê tantos programas, tanta gente falando e dando cursos e tal, né? Como se o Alzheimer fosse muito fácil de enfrentar, basta conhecer e pronto. Não é, né? Porque quem é afetado, que é o familiar, que é a pessoa que está do lado, né? E que percebe aos poucos que está perdendo a própria mãe em vida, né? Então, imagino a tua experiência, né? Por isso eu acho que você fala com tanta propriedade disso, sabe? E eu queria saber, por exemplo, você tocou no assunto assim que grupo de apoio tem que ser de apoio mesmo, né? Ainda que as pessoas tenham necessidade de desabafar também, é importante, então, que tenhamos sempre lideranças que ajudem a puxar dessa lamúria. Que tipo de ajuda o grupo de apoio efetivamente pode representar? Sem dúvida, ter no grupo de apoio pessoas que reconhecem, como eu disse, né, acolhem a dor, o sofrimento, a desesperança, mas que também sejam impulsionadores de outras visões para aquilo, né? A gente pode entrar ou estar em grupos em que as pessoas, com toda razão e por necessidade, trazem suas angústias, né? Como a gente tem dito, não é uma rotina fácil. Mas é importante reconhecer que diante, né, ou em meio a todas essas dificuldades, o que há de bom naquilo? Como é que nós podemos transformar, por exemplo, um momento de angústia, um momento de desesperança em algo que nos dê força? Porque, como o nome diz, é importante o apoio, é importante seguir em frente, né? Você sabe que a grande parte das pessoas que cuidam, né, são mulheres. Em geral, as mulheres assumem essa responsabilidade, são filhas, são esposas, às vezes netas, sobrinhas, e além da carga do cuidado, né, tem a rotina do cuidado da família, da sua própria família, da casa. Então, sim, os grupos de apoio são essenciais, e mais do que só um espaço de troca de experiências, sabe, Lina? Eu tenho trabalhado bastante a importância de nós termos uma rede de apoio, não só um grupo de apoio, mas uma rede que muitas vezes, né, em algumas comunidades, diga assim: eu estou vendo que você está tão cansada, Lina, eu posso ficar na sua casa durante 1 hora para você tomar um banho bem demorado e despreocupada, para você poder ir no mercado sem se sentir angustiada. Então, essa rede de apoio também que se coloca no lugar do serviço, sabe? É muito importante que a gente tenha. Que recado, que dica linda e emocionante. E isso qualquer pessoa pode fazer, pode se doar um pouco, né? Olha, nós vamos continuar conversando logo depois do intervalo, tá bom? Que eu quero conhecer agora, eu quero saber mais também da própria Febras, tá? Gente, não sai daí não, a gente volta já já.